Bom dia, irmãos. Graça e paz. Alegria nossa de estarmos juntos. Estamos quase na nossa reta final da nossa permanência no Brasil. Semana que vem, no dia 30, já estaremos retornando à Ásia, eu e a Isabel. Passamos aqui quase um mês e meio. Chegamos aqui, é lógico, viemos para a Assembleia Geral e também para a comemoração do centenário, né? Fomos muito agraciados e abençoados pelo culto. Aconteceu 2 semanas atrás, mas a gente ainda está saboreando um pouco daqueles momentos tão gostosos de relembrar e louvar a Deus pela maneira como Ele nos abençoou nesses 100 anos como denominação. Também, logo depois do centenário, no dia seguinte de manhã, já saímos para o retiro de missionários no Shalom. Ficamos isolados ali uns 3 dias, sem muita internet, né? Mas foi muito bom para descansar um pouco tivemos muitas reuniões, né? Pastor Edu não parava de mandar links de reuniões, comissão para lá, comissão de centenário, subcomissão de temas, a Liana mandava a comissão do livro, e eu quero deletar todos esses grupos, né? O mais rápido possível. Mas foi um tempo muito gostoso ali no Shalom, e ficamos até o casamento da Emily. Antes pudemos visitar o pastor Mitsu no hospital e depois também participamos do funeral. Foi muito precioso para mim, porque eu tinha ele como um pai espiritual, me acompanhou em cada etapa da minha jornada, na minha vida cristã, especialmente nos tempos de acampamentos, no Shalom e antes até. E hoje a gente está, o culto praticamente é o último domingo para nós aqui, e vamos ter esse momento especial também para nós, para a nossa família, que é o batismo do Lucas, é uma coisa do nosso filho caçula, né? E vai coroar a cerejinha do bolo, né? Vai ser um momento muito especial, acho que depois do culto também. E a gente tem muita gratidão à igreja aqui da Liberdade, que nos acolheu. Na verdade, até os meus pais falecerem 10 anos atrás, a gente usava na casa dos meus pais, lá na Vila Sônia, era a nossa sede, né? Quando íamos ao Brasil. Mas depois que eles faleceram, aí nós passamos a usar São José dos Campos como a nossa base, porque é ali que morava o meu irmão caçula, o Eliseu. Mas aí ele resolveu mudar para o Japão e ficamos desalojados, né? Aí, por um tempo, nós usamos a sede lá na Rua Berta, aquele quartinho lá no fundo, o Rosinha estava lá, né? Ainda bem que tinha um guarda-costas lá conosco, mas a gente usou aquela sede, mas depois também aquele imóvel foi alugado e ficamos de novo sem teto, né? Aí a Igreja da Liberdade nos acolheu, tem nos acolhido, pastor Takashi e a liderança da igreja, a gente agradece mesmo, a gente tem dado um pouco de trabalho ocupando os quartos aqui em cima, mas a gente sente como que a nossa segunda casa aqui na Liberdade. Muito obrigado. Esse tempo de convívio também deu para a gente conhecer muita gente um pouco mais de perto, que a igreja é muito grande, né? A igreja muito boa em vários departamentos que nós conhecemos. É lógico, o pessoal Arumi, o pessoal do Pontes, que tem dado um grande apoio. A gente viu todo o esforço de vocês. Não sei se ela está aqui, mas todas as semanas parece fazendo alguma campanha para arrecadar fundos e abençoar, né, os obreiros, os missionários, o pessoal que trabalha nos departamentos, né, o pessoal de jovens, os adultos, terceira idade, 60 mais, né, as crianças, Tampi, a gente viu e fomos tão abençoados. Não sei se ela está aqui também, o pessoal que trabalha, nossa, muito pesado lá na cozinha. A gente viu como a igreja trabalha assim, funciona muito legal, né? E a gente tem muita gratidão a Deus por esse tempo que a gente tem de convívio com a igreja. Geralmente, quando eu prego, eu falo sobre missões, mas hoje é um culto aberto e a gente vai estar dando um sermão um pouco mais genérico, né? Mas compartilhando também um pouco daquilo que Deus tem feito lá na Ásia. E o tema dessa manhã, da pregação, é o que está ali na tela, a graça de contribuir. A graça de contribuir, baseado em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 7. 2 Coríntios 8, se você tiver a sua Bíblia. 2 Coríntios 8, de 1 a 7.
Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas, como em tudo vocês manifestaram abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Pai querido, nós queremos continuar na Tua presença, sabendo que o Senhor recebe a nossa adoração e também o Senhor se alegra em tocar e falar aos nossos corações. E nessa manhã queremos também meditar nesse texto e pedir que o Senhor, o Teu Espírito, venha nos ministrar, nos desafiar, nos corrigir e nos fazer mais próximos de cristãos, pessoas que Te conhecem, que se seguem e que professam a fé em Jesus. Nós entregamos esse tempo de meditação em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. A graça de contribuir é um tema um pouco delicado para a gente compartilhar, até porque a gente tem sido agraciado por essa graça de contribuição. Eu não falo somente de ofertas, acabei de mencionar como a igreja nos agracia de maneira generosa em nos acolhermos, as pessoas que têm orado por nós, mas nesse contexto aqui, Paulo pregando à igreja da Macedônia, né, de forma direta, e me lembra um pouco dessa graça que a gente tem recebido, de sermos abençoados. Já mencionei, né, o pessoal de Ponte, a igreja, e os irmãos que têm também contribuído. Mas eu fiquei pensando, se o missionário Paulo, que escreveu, né, que deu esse ensino à igreja de Corinto, e mencionando a igreja da Macedônia também, por que não nós também podemos meditar e ver o que é que Deus tem a nos ensinar nessa manhã, talvez nos relembrar alguns princípios nessa área. Quando a gente fala sobre contribuição, a primeira coisa que vem na nossa mente é obrigação, né? Um peso da obrigação, puxa, contribuição, né? Mas, na verdade, Paulo aqui nos mostra que contribuir não é uma obrigação ou um peso. Ele fala assim, contribuir é graça, é privilégio. Versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. E a gente tem que lembrar que as igrejas da Macedônia, Paulo está se referindo à igreja de Filipos, Tessalônica e de Bereia, as primeiras igrejas que ele plantou na Grécia, quando ele cruzou da Ásia para a Europa. Essas igrejas não eram igrejas ricas, como talvez a igreja na região da Caia, a igreja de Corinto, por exemplo, é uma cidade mais importante, ou mesmo as igrejas na região, talvez, da capital, antiga capital lá da Grécia. Os cristãos na região da Macedônia não tinham vida fácil. Se vocês lembram um pouco da história de Atos, em Filipos, onde Paulo ganhou a primeira convertida Lídia, né? E depois, por vários motivos, eles sofreram perseguição. E Atos 16 fala que eles foram presos, açoitados, jogados na cadeia, acorrentados, né? E na segunda igreja que eles foram, a igreja de Tessalônica, não foi diferente. Eles foram perseguidos, como o pessoal não achou Paulo e Silas, eles foram até a casa de Jason e os prenderam. Jason, não sei se fala assim em português, prefiro em inglês, Jason. Na casa de Jason, eles foram arrastaram e prenderam essa família. Em Bereia, lembra, a Bereia era uma igreja um pouco melhor, Paulo falou que tinha um caráter um pouco mais nobre, porque eles comparavam, estudavam, checavam se a pregação de Paulo batia com as Escrituras. Mesmo ali, eles foram perseguidos e Paulo teve que fugir.
não era fácil. Então, prova de tribulação e profunda pobreza parece que não combina com abundância de alegria e grande riqueza de generosidade, mas não para os crentes da Macedônia. Eles manifestaram abundância de alegria e grande riqueza de generosidade em meio às tribulações e profunda pobreza. Versículo 2. E talvez a primeira lição, se a gente pode extrair algumas desse texto, é que a graça de contribuir não depende das circunstâncias. A graça de contribuir não depende das circunstâncias. Você não precisa ter o suficiente ou estar sobrando para praticar essa graça. Obrigado. Lá no Shalom, estava um clima muito frio. E o casamento foi muito bonito, mas passamos um pouco de frio, ainda trouxe um pouco do vírus de lá. Em outubro de 2015, eu tive o privilégio de visitar uma cidade no interior da China, região mais ou menos sudeste da China, não muito longe do Vietnã, do Camboja, naquele pedaço, para lecionar numa escola de treinamento discipulado, ETED, sobre a natureza e o caráter de Deus. E o líder da escola era um brasileiro, também técnico de futebol, me convidou, e na época ele tinha mandado uma mensagem falando assim, olha, a gente vai cobrir metade da sua despesa, da sua passagem da cidade onde nós moramos até Bangkok, e de Bangkok até essa outra cidade, não posso mencionar os nomes, mas essa cidade, e eu estava meio tranquilo, mas assim que eu cheguei nessa região, nessa cidade, aí ele me disse assim, olha, Josué, infelizmente nós só temos 8 pessoas entre alunos e obreiros, e não sei se vai dar para arcar com essas despesas, metade, como a gente prometeu. Eu fiquei assim um pouco preocupado, mas tudo bem, entreguei nas mãos de Deus, né? Só 8 pessoas, então, naquela semana, o líder dessa escola abriu a turma e convidou mais alguns cristãos da cidade para que participassem somente daquela semana. E vieram 23 pessoas, dá para ver a classe um pouco mais cheia, 23 pessoas ao todo. Algumas eram do movimento patriótico das 3 autonomias, Three Self Church, né? E que é aquela igreja patrocinada, ou a igreja mais ou menos controlada pelo governo comunista. E na aula sobre o coração paterno de Deus, foi numa quarta-feira, enquanto ministrávamos, esse curso de preparação, ETED, ele tem muita parte teórica, né? Mas ela tem muita aplicação também. E naquela manhã eu senti que o Espírito Santo me dirigia para que abrisse um tempo de ministração, para não ficar só na teoria, né? E eu realmente senti incomodado, porque naquela época, hoje já mudou, mas a China tinha essa política de um filho, One Child Policy. Então, as pessoas, os casais, geralmente preferiam ter meninos. E ou abortavam as meninas, ou ouvi casos de casais que abandonavam as meninas na montanha, ou, quando tinham filhas, se eram abastadas, podiam ter 2, mas se tinham filhas, sentiam um sentimento não de muita alegria, né? Porque queriam ter meninos. E naquela sala, naquele grupo, tinha um grupo grande, deixa eu ver se eu... um grupo grande de mulheres também. E eu senti, então, eu consultei depois, na hora da ministração, eu falei com o líder, que era um pai, tinha um outro que aparece na foto, que é um pai chinês também, de se nós 3 podíamos, de certa maneira, como pais, pedir perdão às mulheres, porque pais, muitas vezes, não só na China, mas em qualquer lugar, algumas vezes pais, eu também, algumas vezes a gente é um pouco autoritário, né? Ou um pai que pode ser ausente, ou pode ser um pai abusivo, né? Ou pode ser um pai que é emocionalmente distante. E os pais concordaram, eu fui primeiro, né? Eu falei assim, olha, não conheço o pai de vocês, mas como pai, eu gostaria de pedir perdão, porque a gente tem errado como pais. Pessoalmente, eu tenho sido distante emocionalmente, algumas vezes autoritário. Depois de mim, o líder da escola falou, e depois o pai, que é chinês, falou direto em mandarim. E depois de nós falarmos, eu senti, Deus queria mais um passo, que nós fôssemos e mais ou menos que cumprimentássemos
as mulheres, que eu sentia que Deus estava ministrando naquele local. E eu não sabia, né, como que é culturalmente, falei talvez um aperto de mão, um leve abraço, né? E assim nós nos dividimos e fomos os 3 pais, né? E a primeira pessoa, a primeira irmã que eu cumprimentei, ela segurou a minha mão, apertou forte, né? E eu sei que ela estava segurando o choro também. E a segunda que eu fui, estendi minha mão, mas ela nem viu a minha mão, já veio, deu um abraço e começou a chorar, soluçar copiosamente. E aconteceu com as outras também. E foi um momento em que Deus esteve ministrando de uma maneira muito especial. No final daquela aula, algumas mulheres testificaram. Uma delas falou o seguinte: Josué, essa foi a primeira vez que eu senti o meu pai me abraçar. E uma outra até pediu perdão, porque ela falou: olha, eu chorei tanto que eu molhei o ombro da sua camisa, me perdoe, né? E realmente ficou, né? Mas eu senti que Deus havia tocado naquele dia, ministrado o coração das mulheres. No dia seguinte, elas vieram, eram 7 dessa igreja, do movimento patriótico das 3 autonomias, né? E uma delas, a mais sanguínea, chegou de manhã e falou assim: olha, não sei o que vocês têm aqui que eu não tenho, mas o que vocês têm que eu não tenho, eu quero ter, eu quero ser igual a vocês. E naquele dia eu ia falar sobre Deus, o Salvador, falar sobre Jesus, e aproveitei esse gancho, né? Sabia que Deus estava ali também ministrando, e eu perguntei: quantos de vocês nunca aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? E essas 7 mulheres levantaram. E depois de expor o plano da salvação, eu perguntei na classe assim, né? Quantos de vocês não querem hoje aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? E essas 7 mulheres vieram à frente, nós oramos, e elas conheceram a Jesus de forma pessoal, que não acontece, no caso, na igreja delas. E, bom, terminou a semana, no sábado, eu ministrei numa conferência missionária nessa cidade, que aconteceu mais ou menos às escondidas, era no fundo de uma escolinha, escola primária, pré-primária, e participaram várias pessoas, entre pastores e líderes de igrejas, e 17 chineses, naquele dia, naquele sábado, dedicaram suas vidas para missões. E no domingo, ainda tive a oportunidade de pregar numa igreja subterrânea. Eu pedi permissão para tirar essa foto, mas era uma igreja que acontecia, literalmente a gente fala igreja subterrânea, e esse era no subsolo de uma escola de música. E achei muito interessante, né? Porque tinha os instrumentos aqui, igual aqui tinha bateria, tinha guitarra, tinha teclado, e o pessoal, acho que de fora ouvia falar e pensava que era uma escola de música, mas era um culto que estava acontecendo. E tinha um grupo aí de mais ou menos 200 crentes, e era um louvor assim, diferente da nossa sala de aula, que tinha que ser com duas paredes, 2 janelas, e um louvor mais ali, o pessoal cantava, né, com um louvor muito vibrante, gostoso, barulhento. E depois eu fiquei sabendo que o marido da pastora, a igreja é liderada na China tem muitas pastoras, bem mais pastoras que pastores. E o marido era um policial, e eu ficava ali na porta de entrada, né? E quando os colegas passavam, eles faziam vista grossa, né? Sabia que estava acontecendo talvez, né? Mas e depois e naquele culto eu preguei sobre a grande comissão, né? Mateus 28, 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E Jesus prometeu: eis que estou com vocês todos os dias, até os fins dos tempos. E depois da mensagem, a pastora sênior da igreja, que é essa que está do meu lado, do lado direito na foto, do meu lado, é a pastora sênior, ela ela supervisiona várias igrejas, ela disse que a igreja foi muito desafiada na área de missões, e no fim do culto, quando terminou, ela pessoalmente trouxe a sacolinha de ofertas, tirou um bolinho de notas, contou e deu para mim, e deu também para o líder da escola que aparece na foto, e também deu para a tradutora, esqueci o nome dela, que é a Jocomeira, que está no lado esquerdo, ela é de Hong Kong. E cheguei na base, depois eu contei o dinheiro, né? E eu chorei. Porque eu tinha ganhado mais
naquele culto do que o dinheiro que, na verdade, o líder da escola havia prometido pagar. Até liguei para ele e falei assim, olha, Roberto, não precisa mais pagar nada, Deus já cobriu a parte que faltava. Eu nunca pensei que uma igreja tão sofrida e perseguida como a da China demonstraria tamanha riqueza de generosidade. Essa igreja passou por perseguições depois, inclusive muitas, esse casal também, muitos tiveram que sair, e é uma igreja sofrida, mas é uma igreja abençoada. Em meio a muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Versículo 2. Então, a graça de contribuir não depende das circunstâncias. A graça de contribuir também nasce de um coração disponível. A graça de contribuir nasce de um coração disponível. Versículos 3, 4 e 5. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Versículos 3 a 5. Irmãos, generosidade reflete o coração de Deus, um Deus generoso. E generosidade também revela a nossa fé. Os crentes macedônios, Filipos, Tessalônica, Bereia, lá no norte da Grécia, eles deram tudo quanto podiam, e a Bíblia fala, além do que podiam, por iniciativa própria. A Bíblia fala, eles pediram com insistência. Eu fico imaginando, né, quando o pessoal fala assim, Paulo, aqui umas ofertas e tal, né? Não precisa, vocês estão precisando mais do que... Não, por favor, insistiram, né? Pediram com insistência, porque queriam participar dessa graça de contribuir. Me lembra um pouco a oferta da viúva pobre, lembra? A oferta da viúva pobre. Jesus e os discípulos ali, né, no templo, e as pessoas vinham entregar as suas ofertas, traziam ali no gasofilácio, e as pessoas vinham, né, depositavam muito dinheiro, muitas moedas, e veio aquela viúvazinha que depositou 2 moedas, e Jesus chamou a atenção, falando, olha, ela deu mais que todo mundo, proporcionalmente, porque ela deu tudo que ela tinha. Em 2011, participei de um seminário de liderança chamado DNA Infuse, um seminário DNA da missão, perto de uma cidade onde a gente reside lá na Ásia, e tivemos a participação de alguns líderes internacionais, incluindo o fundador, que já passou, né, para a glória, Lauren Cunningham, sua esposa Darlene, que está na foto. E era um grupo de mais ou menos 125 líderes de ministérios, reunidos por 2 semanas. E ali tivemos várias ministrações, né, na área de liderança, e uma das aulas, um dos tópicos foi sobre generosidade, exatamente baseado também nesses textos de 2 Coríntios 8 e 9. E a gente ouviu experiências first hand, né, assim, de primeira mão, experiências do fundador. Eu lembro quando ele contou da experiência quando ele teve, Lauren Cunningham, né, ele teve a visão, Deus colocando no coração de que a Jucom deveria estabelecer uma universidade e um ministério de navios de misericórdia. Isso está relatado no livro, o primeiro livro que ele escreveu, em português, chama Pode Falar Senhor, Estou Ouvindo. Não sei se já leram, mas vale a pena. E também no terceiro livro, que é Fé e Finanças no Reino de Deus. E ele contou essa história de que quando Deus colocou isso no coração, aí eles começaram a levantar, foi a Universidade das Nações e o Ministério de Misericórdia de Navios. E estavam para comprar o primeiro navio, localizaram um navio, segunda mão ali, bandeira grega, e começaram a levantar fundos internacionais, não é fácil, né? Comprar e remodelar e tudo mais, todas as licenças. E quando eles estavam aí com um bom dinheiro mais ou menos arrecadado, Deus colocou no coração do Lauren Cunningham falando assim,
agora vocês pegam todo o dinheiro que vocês arrecadaram e entreguem àquela organização irmã chamada Operação Mobilização, porque eles estão orando por um navio. E o Loren pensou assim, não, mas esse dinheiro é nosso, né? Deus está colocando essa visão, mas Deus confirmou, não, entrega para George Wellwell, que era o fundador da OM, Operação Mobilização. E foi isso que eles consultaram a liderança e foi isso que a Jocum fez. Entregou, zerou a conta bancária, passou para a OM e a OM comprou o primeiro navio chamado Doulos. Não sei quantos visitaram, né? O navio biblioteca. E a Jocum ficou zerada. Ele contando essa história. Depois vocês podem ler em primeira mão. Mas depois, quando as outras organizações viram também, né, como foi abençoado e também a oferta sacrificial, outras organizações e agências começaram a participar de forma ativa também, incluindo a Cruzada Billy Graham e também o Clube 700, Christian Broadcasting Network, Pat Robinson e outras organizações deram quantias volumosas e a Jocum conseguiu comprar o primeiro navio de misericórdia e foi batizado de Anástasis. Anástasis quer dizer ressurreição em grego. E foi o primeiro de muitos, né? Hoje são 26 navios de misericórdia ao redor do mundo. Mas tudo começou com e ele contando essas histórias impressionantes, né? A gente lembrou também de como a compra da Universidade das Nações, do campus próximo da cidade que a gente mora e tudo mais. E naquela reunião ficamos sabendo que havia uma necessidade de uma das bases missionárias no Sudão do Sul. Sudão do Sul, a gente estava em 2011, Sudão do Sul é um dos países mais novos. É uma divisão do Sudão. O Sudão fica mais ou menos fica no nordeste da África. E o Sudão, um país predominantemente muçulmano no norte e mais cristão no sul, ele foi dividido em dois. E o Sudão do Sul se tornou um país em julho de 2011, a gente estava em outubro. E Deus colocou um desafio no nosso coração, nesse grupo de pessoas. Vamos levantar uma oferta e abençoar. Haviam 3 bases, e uma base estava com necessidades financeiras. Então, vamos levantar uma oferta e vamos mandar. Vamos, ficamos todos animados, mas tinha um problema. A gente tinha um grande déficit, 2 semanas usando esse centro de convenções, nem todo mundo conseguiu pagar, né? A gente, na missão, ninguém paga as nossas estadias, as passagens, a gente arca com as despesas, e quem não tem, vem pela fé, e ficou faltando, na época, eram quase 200 mil rúpias, mais ou menos $3.960. E a gente tinha que levantar primeiro essa oferta, né? Esse déficit pagar, não ia desfalcar, e levantar mais um tanto que a gente gostaria de mandar para a África. E foi um desafio, né? Porque $3.960 de déficit é bastante, até faz as contas aí no Brasil, é muito dinheiro. Aí sentimos, eu também estava nessa equipe, tivemos a gente espalhou um lençol aqui, as pessoas podiam trazer, e havia uma presença muito bonita da presença de Deus, trazendo esse espírito de generosidade no nosso meio. E o grupo de louvor, né, tomou aqui o palco, começamos a ter momentos de louvor e adoração, e as pessoas começaram a trazer as suas ofertas, e aos poucos, né? E havia assim, foi um tempo meio longo, né? E não somente para trazer ofertas aqui, mas o líder também falou assim, fiquem à vontade vamos abençoar uns aos outros, vamos praticar essa graça, né, de generosidade entre nós também. E naquele grupo tinha um rapaz chamado Omar, nome fictício, e ele vinha de um país vizinho, de maioria muçulmana. Ele estava nessa reunião, quando Deus falou no coração dele, estava lá na reunião, falou assim, Omar, você vai lá no seu quarto, pega todo o dinheiro que você tem, tudo que você trouxe, e entrega para a África. E o Omar, no começo, né, ele falou, não deve ser Deus, né? Mas aí ele, ali relutando, aí no final ele foi lá no quarto, né? A gente estava dando essa oportunidade, quem quisesse fazer um compromisso, ou se não, buscar dinheiro no quarto. Ele chegou no quarto, e ele pegou metade do dinheiro que ele tinha e trouxe e entregou de oferta. Quando ele sentou, ele sentiu o Espírito Santo falar, Omar, eu falei para entregar tudo. Aí ele começou, não, mas eu estou num país diferente, eu tenho que cruzar ainda, pegar um trem, pegar um ônibus para cruzar, para chegar no meu país, eu tenho comida e tenho despesas, mas Deus falou, não, eu pedi para você entregar tudo. Aí meio, né, a contragosto, ele subiu ali, pegou o resto que ele tinha da mala,
desceu na sala de reuniões e entregou tudo que ele tinha. Aí ele sentou. Agora ele estava zerado. E aí depois de um tempo, né? Ele falou assim, Deus, agora... Ele deu testemunho, já ouvi esse testemunho umas 2, 3 vezes. Na casa dele, no país dele, no nosso país e na nossa cidade. E ele falou, agora eu estou zerado, não sabia nem como ia chegar em casa. Mas aí depois, no meio do louvor, alguém chegou para ele, né, tocou assim no braço dele e falou assim, irmão, Deus pediu que eu entregasse esse dinheiro para você. Aí quando o Omar pegou o dinheiro, ele sentiu o Espírito Santo falando assim, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é para a África. Aí ele, em obediência, ele foi e entregou tudo. Sentou de novo, né, louvor continuando. Aí depois, mais uma pessoa chegou e tocou nele, né? E falou assim, olha, Deus pediu que entregasse esse dinheiro para você. Aí ele pegou o dinheiro, assim que ele pegou o dinheiro, o Espírito Santo falou assim, esse dinheiro não é para você, esse dinheiro é para a África. Aí ele foi pela 4ª vez já, né? Foi lá na frente, entregou esse dinheiro, sentou. E aquele período gostoso de louvor e da presença de Deus estava quase chegando no final. Quando alguém tocou, né, no braço dele e falou assim, irmão, Deus pediu que entregasse esse valor para você. E assim que o Omar pegou esse dinheiro, ele sentiu Deus falando, esse dinheiro é para você, né? Depois ele contou o dinheiro e ele falou, testemunhou, dizendo, eu tinha mais dinheiro agora do que o dinheiro que eu tinha lá no quarto. Eu não sei o que aconteceu aquele dia, mas eu sei que a gente experimentou essa graça, essa generosidade, esse canal de bênçãos. E a gente ouve essas histórias, lê nos livros de missões americanos, europeus, mas vê isso acontecer na Ásia. Eu vi pessoalmente, eu contei, pessoalmente eu falei assim, acho que vai ter muito dólar lá. Quando fui contar, era só dinheiro nacional daquele país. Um pouquinho de alguns, talvez, dólares, né? No final, nós levantamos 408.952 moedas locais, que na época dava $8.082. $8.082. Um celular, um par de brincos e um anel de ouro. Aí metade, menos da metade, né, 3.900 foi usado para pagar as dívidas, o resto a gente converteu em dólar, enviou junto com o celular e essas outras, foi lá para a África, do nosso país, que é um país de terceiro mundo, para abençoar um outro país. Houve, na minha opinião, sem dúvida, uma multiplicação de recursos. Assim como Deus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças no Novo Testamento, eu, pessoalmente, não tem lógica, mas eu, pessoalmente, presenciei alguma coisa nesse sentido. A graça de contribuir nasce de um coração disponível. E, finalmente, a graça de contribuir é um sinal de maturidade espiritual. Versículo 7. Mas, como em tudo vocês manifestaram abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Paulo diz aqui que contribuir é uma área que o cristão deve crescer. Assim como ele deve crescer na fé, na palavra, no saber, na dedicação e no amor, também devemos crescer nessa graça. Alguém disse brincando que a última parte da gente que se converte é o bolso. Lucas, hoje quando você for batizado, é para entrar com carteira e tudo, tá? Brincando, mas um exemplo bíblico dessa prática para mim foi José, chamado de Barnabé na Bíblia. Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Não tem na tela aqui, mas
fala sobre José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, Atos 4, tá bom? Que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Não precisava fazer isso. Não tinha nenhum lugar escrito que tinha que fazer isso, mas ele sentiu e outros na igreja apostólica sentiram de vender o que eles tinham e entregar aquele dinheiro para o trabalho, para o ministério, aos pés dos apóstolos, como diz a palavra. Nesses anos todos de ministério, eu já encontrei alguns Barnabés por aí. Um deles foi um querido irmão de Campo Grande, que num encontro de ministérios em Panorama, em 1994, antes de nós irmos para a Ásia, tivemos um culto ali, alguns de vocês acho que estavam ali, e teve um irmão, não aparece na foto, mas naquele culto Deus tocou no coração, e ele e a esposa estavam guardando um certo dinheiro para trocar de carro. Naquele culto Deus ministrou o coração, e ele entregou tudo aquilo que ele tinha guardado para que a gente pudesse ter um veículo, que é esse veículo que foi comprado, um Jeep. E eu lembro até o valor, é quase $12 mil na época. E com aquele dinheiro nós compramos esse Jeep, que ajudou demais na evangelização de 2 subdistritos no estado, o primeiro estado que nós moramos ali na Ásia. E esses 2 subdistritos, né? Essa era a nossa equipe, e o rapaz de roupa preta, ele era um motorista, né? Quer dizer, um obreiro também. E ele sabia todas as quebradas, eram muitos becos, a gente não acompanhou todos, mas eles entraram em todos os vilarejos, não lembro quantos foram, levando o filme Jesus nas línguas, várias línguas daquele país, né? Dependendo da vila que entravam, tinha lugares que não tinha mais acesso, eles estacionavam o carro, carregavam um gerador, porque era tudo, não tinha luz, né? E carregava aquele projetor pesado, não é negócio hoje. Naquela época era projetor de rolos, acho que o filme Jesus era 3 ou 4 rolos, e as telas e tudo mais, e como se fala, o speaker, né? O amplificador, né? De som e tudo mais. E não sei se esse irmão tem ciência de quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas não se tornaram seguidoras de Jesus, ou pelo menos ouviram a mensagem do Evangelho, porque naquele dia, em 94, ele ouviu e fez essa entrega radical, né? O dom de contribuir é um sinal de maturidade espiritual. Um outro Barnabé que eu encontrei é esse, que eu tive que borrar a foto. E no lado esquerdo aparece o nome dele, fictício, Ramdev. Ele estava cursando doutorado em filosofia quando Deus o chamou para missões. E ele cursou, então, a Escola de Treinamento e Discipulado, ETED, também uma outra escola da Jocum, chamada Escola de Humanidades e Ciências, na nossa cidade, e partiu com um grupo desses 8 jovens, todos indianos, para abrir uma base nessa cidade. E eram todos solteiros, com exceção do Ramdev. Eu estou no lado direito, desculpa. Essa foto está clara, se comprarem um livro, aparece essa foto sem borrar. Estou do lado direito e estou falando desse rapaz que vem de uma família boa, de uma família boa, né? E, bom, ele já estava noivo, os outros eram todos solteiros. No final, 2 deles acabaram se casando também e permanecem lá na obra. E todas as vezes que eu visitava essa cidade, a gente levava alguma oferta. Tinha um irmão da Hornets do Japão que contribuía, né? E a gente completava um pouquinho. Eu fui já 26 vezes ali também. E quando ele se casou, o Ramdev se casou, ele ganhou do presente dos pais como herança, ganhou uma propriedade na cidade dele. O que ele fez? Ele vendeu o terreno que ele tinha ganhado da herança, e com aquele dinheiro ele comprou uma boa propriedade na cidade que hoje existe essa base, né? E o doou à missão. E hoje, isso foi só foi como se fosse uma semente que foi plantada, porque disso Deus começou a abençoar de tal forma que hoje a missão ali tem vários terrenos e prédios próprios que, por baixo, eu estimo, valem cerca de pelo menos uns $10 milhões.
num país de terceiro mundo, no tipo de ministério de fé que a gente trabalha, não tem explicação. Vou mostrar rapidinho, mas algumas fotos de algumas das propriedades e prédios. Temos 250 obreiros só nessa base. E tudo começou com uma oferta de alguém, né, que entregou a oferta de 5 pães e 2 peixinhos. A graça de contribuir revela um sinal de maturidade também. E como nessas histórias, generosidade traz frutos eternos. Jesus mesmo ensinou, dizendo, Mateus 6, não acumuleis tesouro sobre a terra, onde as traças, a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A gente vive num mundo, na verdade, em que a maioria está preocupada em acumular. Mas no reino de Deus, a Bíblia nos chama a compartilhar. Eu não estou falando que agora todo mundo tem que dar tudo. Não é essa a questão. Até porque Jesus, a Bíblia, nos ensina em várias outras passagens que nós devemos guardar, investir com sabedoria, os talentos, literalmente finanças, dinheiro, os talentos para obter retornos. Mas não para nós, né? Para o reino de Deus, é lógico. Pessoalmente, nós também temos, né, a gente não dá tudo, a gente também tem a nossa reserva, a gente está pensando também no futuro também, né? Mas que nós sejamos sensíveis à voz de Deus, para não reter as bênçãos que porventura Deus queira distribuir aos necessitados através de nós. Acho que esse é o ponto básico. É saber que, na verdade, tudo que nós temos não é nosso. A gente está aqui de forma passageira, e Deus quer que a gente sejamos bons administradores, bons mordomos, ouvindo o que Deus quer falar, e se Deus falar, tomando passo de fé. Porque Deus, irmãos, nos chama para sermos canais e não reservatórios. Queria terminar com um pequeno testemunho pessoal. E quando nós estávamos nos preparando para ir para a Ásia, 93, 94, depois de nos casarmos, né, eu e Isabel, passamos 2 meses, não lembro direito quanto tempo, passamos na base da Jocum em Contagem, que era a base principal, hoje é Curitiba, e tivemos várias ministrações, e um dos líderes sêniores, ele compartilhou uma prática que ele tinha, e nós achamos muito interessante. Ele falou, eles eram também pessoas como nós, né, jocumeiros, mas ele falou assim, nós aprendemos a separar um segundo dízimo para dar para missões. Quer dizer, o dízimo é separado, e um segundo mais 10% que eles separavam, essa sim é oferta de generosidade. A gente aprende generosidade e começa depois dos 10%. Né? E ele começou a fazer essa prática, e nós, e Isabel, nós achamos interessante. A gente não tinha lá um bom sustento, um grande sustento, mas falamos assim, né, vamos fazer isso também, né? E começamos a separar um segundo dízimo, mais 10% que a gente designava para pessoas, especialmente a gente está no campo também, mas a gente sabe que tem gente que tem menos do que a gente, passa muito mais privações, né? E foi um processo muito gostoso, a gente saber que a gente estava praticando generosidade sem comprometer, assim, a gente sabia que a gente estava separando um valor que era de generosidade para abençoar pessoas, no nosso caso, em missões, né? Depois os filhos nasceram ali, né, no país que a gente mora, cresceram, tivemos que apertar um pouco o cinto, mas eu lembro que teve uma fase nas nossas vidas, e a gente fala isso pela glória de Deus também, e Deus desafiou a gente a separar um terceiro dízimo, né? E foi uma fase que a gente teve que ajeitar, né, o orçamento, mas 10% a gente sempre entregou à nossa igreja da Vila Sonha, e mais 20% a gente sobrevivia com 70%, mas era gostoso ver que a gente tinha uma certa reserva e a gente podia abençoar. E aconteceu que Deus continuou a prover também nesse sentido. Aí chegou uma fase muito difícil, é lógico, as crianças começaram a entrar em escolas em anos mais avançados, e na Índia não tem, o Brasil tem suas mazelas, mas tem algumas coisas muito boas. A gente aqui tem faculdade pública, tem sistema de saúde público, né? Lá no nosso país, se você não tem dinheiro, não estuda e também morre, né? Porque não tem coisas públicas, é tudo particular. E chegou uma época que a gente teve que descontinuar, não deu para continuar
Mas Deus proveu de uma maneira muito especial. Tivemos épocas que a gente realmente passou por dificuldades. Hoje já não estamos assim, mas acho que é um testemunho que Deus, naqueles momentos mais difíceis, se eu posso falar isso, pedir licença, mas Deus levantou um casal dessa igreja. A Luri não está aqui, mas ela escreveu um e-mail falando assim, olha, nossos filhos já se formaram, casaram, e a gente sente de Deus de levantar um grupo de pessoas que pudessem contribuir com a educação de vocês. A gente não tinha falado nada, não sei de onde eles ouviram, nossas cartas informativas a gente nunca menciona conta bancária ou Pix ou nada, mas Deus falou com esse casal, e vários de vocês devem ter participado, a gente foi abençoado por vários anos, esse período mais difícil de nossas vidas. A gente sabia que Deus estava, de certa maneira, usando alguns de vocês, a igreja, para nos abençoar naquela fase mais difícil. Hoje, 2 das nossas filhas já se formaram, só falta o Lucas, né, que está na faculdade, mas a gente é prova viva de que Deus, Ele se agrada, né, de pessoas, de irmãos que possam ter essa disposição de praticar esse dom de contribuição. E a gente termina então dizendo aqui que todos nós possamos também experimentar essa alegria de ser um canal de bênçãos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor é esse Deus tão generoso. A gente nunca vai conseguir match our give, a gente nunca vai conseguir chegar perto do Senhor que deu o que tinha de mais precioso, teu Filho, para que a gente tivesse então a esperança e a certeza da salvação por Jesus. E obrigado, Senhor, porque a nossa vida aqui na terra é passageira, é uma aventura, e a gente sabe que somos chamados a sermos fiéis, mordomos, bons administradores dos recursos que o Senhor nos dá. Mas o Senhor também nos dá testemunhos vivos de pessoas ou igrejas como essas igrejas da Macedônia que deram além das suas possibilidades. E o reino de Deus avançou de certa maneira, ou de certa forma, através daquela oferta da viúva pobre, dos 5 pãezinhos e 2 peixes que foram multiplicados, entregues multiplicados, para o engrandecimento do Teu nome e a expansão do Teu reino. Então, nós queremos nessa manhã receber essa palavra e pedir que o Senhor esteja também nos fazendo lembrar e, quem sabe, sermos pessoas que estejamos dispostos a sermos respostas de orações e praticar com mais afinco também este dom de contribuir. Nós te agradecemos por falar conosco e oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém.